Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kentamura e hoje a gente está entrando no 15º e 16º capítulos do livro A Chave Mestra. Esse livro, para você que já está me acompanhando, sabe que fala sobre a lei da atração. Ele ensina muita coisa mais profunda em relação à lei da atração e ajuda a atrair situações e condições melhores para as nossas vidas. E se você está chegando aqui agora, o nosso canal fala sobre autoconhecimento e espiritualidade, ok? A gente fala muita coisa, tem diversos vídeos ensinando como a gente ficar mais centrado, ou trabalhar o nosso eu interior, ou compreender como o ego atua, entre outras coisas. Então depois dê uma olhadinha no canal, quem sabe tenha algo que seja muito útil para a sua vida. Mas sem mais delongas, vamos então aos capítulos 15 e 16 do livro A Chave Mestra. Antes da gente continuar, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha e inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Bom, vamos lá. Hoje falando então dos capítulos 15 e 16. Para falar do capítulo 15, eu vou falar de 3 pilares que ele descreve como parte das leis que regem a nossa vida. O primeiro pilar, ele fala que as condições e experiências que nós atraímos são para o nosso proveito. E isso significa que nós podemos aprender com qualquer experiência, com qualquer situação que nós estejamos passando. E espiritualmente também é assim, Ou seja, todos os aparentes problemas que nós estamos passando são desafios para que a gente reflita o que pode ser mudado dentro de nós. E são provas para que a gente se mantenha firme e se mantenha em altas vibrações. Quem entende isso já faz uma transformação gigantesca em sua vida, porque aprende a agradecer até mesmo pelos problemas que está passando. Como eu inclusive já comentei isso em outros vídeos, Mas agradecer pelos problemas que surgem não tem nada a ver com cinismo, Sabe aquele agradecer falso? E muito menos tem a ver com agradecer como que curtindo o problema que está acontecendo. Por exemplo, digamos que a pessoa perdeu o emprego. Não é para agradecer algo, meu Deus, como sou grato por ter perdido o emprego. Não é isso, Isso não faz sentido. Mas a pessoa pode agradecer coisas do tipo, como sou grata, como sou grato, por perceber o que eu posso melhorar, para que eu seja uma pessoa, um profissional melhor, para que eu tenha um desempenho melhor da próxima vez. Como sou grata ou grato, porque eu saí de um emprego a qual eu não estava feliz e agora eu posso procurar algo que me traga paz e alegria. Como sou grata e grato, porque agora pelo menos eu vou ter tempo para organizar tantas coisas que estavam acumuladas. Como sou grata ou grato, porque agora eu vou ter mais tempo para mim, para fazer aquele curso que eu sempre quis, ou para fazer aquele intercâmbio que eu sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. Percebe que existem muitas formas de agradecer pelo que se está passando, transformando a energia do problema em energia de uma oportunidade. E é claro que se a pessoa não se esforçar, ela vai ficar só vendo o lado negativo e vibrar em baixa frequência. Olhar para o copo meio cheio ou meio vazio é sempre uma escolha que nós devemos fazer. Só que essa escolha também pode ser influenciada pelo ego. Por isso é tão importante a gente também compreender como que o ego atua. Aqui no canal a gente tem uma playlist só sobre esse assunto, ok? Então depois entra no canal e dá uma olhadinha que tem vários vídeos falando sobre como identificar o ego. Mas então deu para entender quando ele fala que as condições e experiência que nós atraímos são para o nosso proveito? Isso porque enquanto a pessoa não aprender com os desafios da vida e ficar lamentando e reclamando, ela mesma vai continuar encontrando dificuldades e obstáculos até adquirir sabedoria para sair desse ciclo. E a gente tem que ter muita sabedoria com isso,
porque esse ciclo pode levar a vida toda, ou até levar vidas. O segundo pilar, ele fala que nós ganhamos força permanente na medida exata do esforço que nós temos para superar as dificuldades. E isso é muito nítido em diversas situações de nossas vidas. Um corredor só consegue baixar seus tempos de corrida através de muito treinamento. Um chefe de cozinha faz pratos cada vez mais saborosos conforme vai adquirindo experiência. Um cirurgião faz operações cada vez melhores através de muito estudo e prática. E assim por diante. A gente observa isso na natureza também. Veja, por exemplo, quanto tempo e esforço leva para que as formiguinhas construam um formigueiro. É um trabalho que leva dias e centenas de formiguinhas trabalhando em conjunto, mas depois de pronto o formigueiro, é a sua casa que vai protegê-las de outros insetos. Veja, por exemplo, quanto tempo e esforço leva para uma simples semente germinar e vai crescer até se transformar numa árvore estrondosa e cheia de frutos. Veja como a vida selvagem e a lei da sobrevivência transforma e produz animais cada vez mais ágeis e mais fortes. Então percebe, a própria vida nos mostra o resultado de nossos esforços. E até mesmo no campo cerebral é assim. Quanto mais se estuda, mais fazemos conexões nervosas e mais ampliamos a nossa capacidade intelectual. Então, nós ganhamos força permanente na medida exata do esforço feito para superar as dificuldades. Portanto, para passar da vontade para a realização, é preciso praticar, dedicar, empenhar. No campo mental, assim como em toda a vida, quanto mais praticamos, quanto mais nos dedicamos, mais fortes ficamos. Isso significa que quanto mais usamos o pensamento positivo, mais positivos ficamos, até ficarmos tão fortes que nem o mais pessimista pode abalar as nossas mentes. Quanto mais se usa gratidão, mais gratos ficamos, até ficarmos tão fortes que nem a pessoa mais ingrata pode nos influenciar. Mas lembre-se, tudo é um processo. Nenhum jogador se torna craque do dia para a noite só porque ele pensa positivo. Ninguém se torna rico do dia para a noite só porque pensa que é rico. Mas o esforço permanente em pensar positivo vai trazer uma mente inabalável, uma mente vencedora. E assim as coisas irão acontecer naturalmente. O terceiro pilar, ele diz que a melhor maneira de alcançarmos a felicidade é por meio da cooperação consciente com as leis naturais. Esse é o pilar mais fácil de compreender, porque afinal de contas, as leis naturais existem para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Logo, se cooperamos com essas leis, ou seja, se nós estamos em alinhamento com essas leis, se vibramos na mesma frequência que as leis naturais, então a felicidade acontece naturalmente. E para isso a gente precisa não apenas sermos otimistas ou ter gratidão, mas também expressar os nossos pensamentos com boas palavras. Então precisamos ter cuidado com o que pensamos e como expressamos o que pensamos no dia a dia. Quanto mais a gente observar a nós mesmos, melhor vai ser o resultado. É o olhar e vigiar, certo? E por isso que o exercício desse capítulo é praticar o discernimento. Faça isso praticando o silêncio absoluto por um tempo diário. Uns 15 minutos é suficiente. O discernimento vem através de duas coisas: o estudo e a conexão com o divino que existe dentro de nós. Quanto mais estudamos sobre autoconhecimento e espiritualidade, mais estrutura nós temos para enfrentar os desafios da vida. E mais do que isso, aprender com eles. E quanto mais fizermos isso com conexão interior, mais nos permitirmos entrar em fluxo com tudo que há, a fazer as escolhas corretas e tomar as decisões alinhadas com as leis naturais. Na parte 16, ele começa falando sobre as leis do 7. Na parte 16, ele começa falando sobre a lei do 7. Ele se refere ao poder simbólico do número 7. Afinal de contas, a gente tem 7 dias da semana, 7 fases da lua, 7 harmonias do som, 7 refrações da luz. E entre outras coisas que ele não diz,
como por exemplo os 7 deuses da felicidade e a missa de sétimo dia. Mas o interessante desse capítulo é que ele fala das fases da vida em relação à lei dos 7. A primeira infância ocorre nos primeiros 7 anos. Dos 7 aos 14 anos, a segunda fase, a criança começa a aprender sobre responsabilidade. Dos 14 aos 21 marca o começo e fim da adolescência. Dos 21 aos 28 marca o crescimento e o amadurecimento completo. E a partir do quinto período, ou seja, dos 28 aos 35, é o período de construção, onde a pessoa começa a crescer financeiramente, profissionalmente, adquirir bens, formar família. Dos 35 aos 42 é um período de mudanças. E se segue dos 42 aos 49, chamado de período de reconstrução, adaptação e recuperação. E depois disso se inicia um novo ciclo dos 7 que começa aos 50 anos. Ele diz inclusive que o mundo também está finalizando um sexto período e iniciando um sétimo período, que é o de adaptação, reconstrução e harmonia. É bem interessante ele dizer isso, porque afinal de contas não é somente nós ou os animais e a natureza que tem o seu tempo. O tempo da Terra também chegou. Por isso nós estamos passando por tantas mudanças, tanto em nível nacional como em nível mundial. Os países e toda a humanidade está passando por grandes transformações. Se você quiser entender mais sobre isso, eu falo um pouco sobre esse assunto nos 2 vídeos A Transição Planetária. Continuando, quando a gente entende que existem ciclos, também compreendemos que quando algo parece que está dando errado, na verdade faz parte de um processo de evolução. Eu explico isso melhor no outro vídeo chamado O Princípio do Ritmo. Depois dá uma olhada nesse vídeo também, ok? Na sequência ele fala sobre a prosperidade. E essa parte é bem interessante da gente entender. Prosperidade, como ele diz, é fruto de trabalho, né? Mas que trabalho? Então é importante a gente entender que mais do que o trabalho que a gente exerce como profissão, a prosperidade é fruto de um trabalho interno, de conexão com o nosso divino e de conexão com o externo através das palavras que nós emanamos e dos sentimentos que nós emitimos. E de conexão com o externo, através das palavras que nós proferimos e dos sentimentos que nós emanamos. Isso porque a prosperidade é um ato de abundância em todos os sentidos. Quem tem dinheiro, mas não tem saúde, não é de fato próspero. Quem tem bens, mas não tem harmonia familiar, não é de fato próspero. Quem tem sucesso profissional, mas não gosta do que faz, também não é de fato próspero. Precisamos nos harmonizar internamente para ter discernimento correto e assim vibrar na frequência da prosperidade. Quando compreendemos que toda mudança começa dentro de nós, que nós temos a capacidade, o poder de mudar a frequência que nós estamos emanando, é aí que começa a verdadeira mudança. E é através da mudança interna que aos poucos a vida vai trazendo as mudanças no mundo externo, como saúde, dinheiro, harmonia familiar, novas amizades, amor no dia a dia, realizações em todos os campos, enfim, prosperidade. No livro O Segredo, e também aqui no livro A Chave Mestra, se fala da importância de atrelar os pensamentos aos sentimentos. Então ele reforça nesse capítulo que os sentimentos só irão ocorrer através da constância dos pensamentos. E nos lembra que podemos usar também a visualização e a imaginação. No entanto, a gente não pode esquecer que a imaginação tem que ter consistência com a lógica do mundo em que nós vivemos. Se deseja, por exemplo, um trabalho diferente do que faz, um trabalho que vai fazer com que você desenvolva todo o seu potencial, é preciso entender que existe um tempo para que isso aconteça. Se deseja atrair um grande amor, lembre-se que quanto mais alto o seu coração vibrar, quanto mais amor manifestar, maiores são as chances de atrair uma pessoa assim. E assim vale para qualquer situação em que a gente queira que a lei da atração trabalhe a nosso favor. No campo espiritual ou energético, como preferir, tudo já existe, não é? O que vai determinar se isso vai se manifestar no externo é compreender
que coisas como harmonia e felicidade são estados de consciência. Não depende de posses, de bens ou de pessoas. Sempre esteve e sempre estará em nossas mãos escolhermos o que atrair para as nossas vidas. O exercício da semana é apenas refletir o que eu acabei de falar. Refletir que harmonia e felicidade são estados de consciência e o quanto nós estamos nos empenhando para vivermos assim. Afinal de contas, o efeito depende da causa e não ao contrário, não é? Depois compartilhe aqui o que você faz para vibrar frequentemente, em alta frequência, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. Semana que vem a gente tem um outro vídeo e daqui 2 semanas a gente continua com os estudos do livro A Chave Mestra, capítulos 17 e 18, ok? A gente se vê lá então. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.